Li o roteiro do filme do Bolsonaro, do Jurandir Gouveia. Damas e cavalheiros, Dark Horse. Sim, o roteiro do filme... Eita, nós. Sim, o roteiro do filme Dark Horse foi vazado, normalmente Esse vai ser bom, cara. Esse vai ser muito bom. vazamentos de roteiro The Room Bullshit. O que é The Room? acontecem por dois motivos. Motivo 1, incompetência das pessoas envolvidas. Motivo 2, Só a gente que é desgraçada, que é lambada e faz isso, tá? Por causa que nos Estados Unidos tem o filme do... Acho que é do Reagan. E na Argentina tem o filme do Menem. Aqui a gente tem só filme propaganda, cara. O filme do Lula é propaganda e o filme do Bolsonaro é propaganda. Ambos foram financiados pelo mesmo banqueiro, inclusive. Pior filme da história, The Room. Eu não tentativa conheço. de gerar um hype. O fato é que Dark Ah, não, talvez eu conheça, assim. É um filme amador. Se for que é feito numa casa mesmo. Horse é o filme mais polêmico do ano, porque é a biografia de Jair Messias Bolsonaro. E a não ser que você esteja vivendo sob uma pedra, você já deve ter ouvido falar desse filme recentemente. Então eu não conheço. O Jim Caviezel, cara, não que ele... Talvez ele tivesse a maior carreira do mundo, né? Porque eu nunca mais ouvi falar dele, né? Ele fez a Paixão de Cristo e depois ele fez o filme lá do Som da Liberdade. Então, meio que filme... O cara que faz filmes de direita, né? Então eu não sei quão bom ele é de ator. A Paixão de Cristo é um baita filme, né? Todo mundo sabe. Mas... Cara, eu não sei, tá estranha essa atuação dele. Acho que às vezes é mais importante o diretor do que o ator nesse sentido. De fazer a atuação ficar boa. Porque um diretor bom, ele consegue fazer mesmo um ator medíocre ou ruim ficar bom. Mas um diretor ruim, ele consegue fazer até um ator bom ficar ruim. Dark Horse. O azarão, né, em português. Os valores confirmados pelo Flávio Bolsonaro são de 61 milhões de reais do Master. Pois é, tá tendo bastante confusão ao redor desse Vai contratar o DiCaprio. Cara, não, ironicamente, eles tinham dinheiro pra contratar o DiCaprio. Pô, 130 milhões, cara, tu consegue contratar o DiCaprio. filme, e agora que eu li esse roteiro, eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre o que está sendo retratado nessa história. E no ano passado, acho que foi ano passado, eu postei aqui no canal um vídeo sobre Lula, o filho do Brasil. Desgraçada! Sobre aquela pérola do cinema brasileiro financiada por Esse é um exemplo, aquele ator ali que fez o filme do Lula, eu não sei qual é o nome dele, mas ele fez o Tropa de Elite. Cara, o Tropa de Elite ele faz um puta papel. Cara, assim, uma atuação foda. Tem outro negócio que eu vi uma vez que ele também faz uma atuação incrível. E o cara tava no filme do Lula. Claro que no filme do Lula ficou tosco. Por quê? Porque é um filme ruim e mal dirigido. Então, um ator bom que faça um filme ruim, ele tá se autodestruindo, porque vai ficar ruim mesmo que ele seja um ator bom. Entende? Ele fazia aquele policial corrupto no filme do Bop lá. Agora não lembro qual era o nome. empresas completamente idôneas. Os primeiros 2 minutos do filme Lula mostram os patrocinadores, já que aparentemente este filme não usou nenhum de O que mostra a falta de ambição do brasileiro, né, cara? Aquela coisa que eu falo que o brasileiro, ele não é um cara que corta um bolo, vamos fazer um bolo, eu vou pegar uma fatia. Não, é tipo, eu vou roubar e comer a farinha crua. Então, cara, mesmo que fosse fazer uma peça de propaganda pro pai dele, a quantidade de dinheiro que ele pegou do Banco Master para poder fazer esse filme, que eles pegaram, que não chegou na mão da produtora, poderia ter feito, cara, um trabalho foda. Com 130 e poucos milhões de reais, tu colocou um ator de Hollywood bom pra fazer. Tu contrata um filme bom, um bom estúdio de Hollywood pra fazer. Sabe, dava pra ter feito um filme profissional. Mas não, os caras só ligam pra dinheiro, é dinheirismo puro.
É essa porcaria, cara. É tipo, você pode ser o líder de uma potência, você pode criar muita riqueza e enriquecer junto, ou você vai querer pegar uma lasquinha aqui e todo mundo se ferra igual. Aí o brasileiro vai lá e aí eu vou levar vantagem, aí todo mundo fica miserável. É sempre assim, cara. Seja o cara que vai cuidar de um município, que vai ser um presidente, que vai ser um deputado, cara, as pessoas elas se vendem pelas coisas mais mesquinhas, elas têm a oportunidade de fazer coisas grandes, coisas grandiosas, mas é uma pequenez, uma mesquinharia tão grande. É isso que incomoda. Dinheiro público para ser feito. Então essa obra de arte só foi possível graças ao patrocínio generoso e altruísta de empresas como Camargo Correia, OAS, EBX, Odebrecht, Oi, Estre, JBS e a melhor empresa de comunicação que já existiu, a Nextel. E como que aquele filme é uma demonstração clara de que a gente não deveria tentar fazer biografias de políticos que estão vivos, principalmente, porque se tornam apenas peças elogiosas que não tem nada a ver com a realidade e que são pura bajulação para tentar mudar o destino de campanhas eleitorais. Foi isso que aconteceu lá no Lula, o Filho do Brasil. Isso é óbvio. Quem contesta isso está fora do planeta Terra. Agora, isso também é o mesmo que estão querendo fazer com Dark Horse, um filme que está... Inclusive, isso tem tudo para dar muito errado, né? No sentido de que tem a questão do financiamento do dinheiro que veio do Banco Master pro filme, tem a questão da propaganda eleitoral e propaganda antecipada. Porque o filme ele vai ser lançado um mês antes da eleição, se eu não me engano. Cara, assim, cara vai fazer uma cinebiografia um mês antes da eleição, sabe? Então eu não sei, talvez até tenha... seja bem-vindo de volta, Ariel Gnose. Talvez o filme realmente ele seja bloqueado pelo TSE. A mesa do TSE vai lá e coloca que o filme só vai poder ser lançado depois da eleição, por exemplo. Cara, assim, os caras eles não estão nem aí, né? Eles realmente usam das estratégias mais burras pra campanha. Diga-se de passagem, vai ser o contrário. Porque o filme provavelmente, né, quase certo, 99% de certeza que vai ser ruim. Um filme ruim na campanha só vai virar piada pra oposição bater. Entende? Filme ruim, propaganda eleitoral é roubo. Tem tudo pra ser só atrapalhar bem mais do que ajudar, né? É um vídeo agora, o que tá acontecendo, né? Essa repercussão que tá tendo, mesmo que não dê problemas na justiça ou eleitorais, só a repercussão ruim, sabe? Já foi um tiro que saiu pela culatra. Os piores estrategistas políticos do planejado mundo. para ser lançado um mês antes das eleições, assim como foi Lula, o Filho do Brasil. Então, certamente, isso daqui é uma manobra política, isso daqui não é uma peça de arte. Isso é muito importante da gente deixar claro. Sabe o que é o pior? Isso foi feito também pro filme do Lula. A mesma coisa, o financiamento de Camargo Correia, que era do Galvão. Mesmo esquema. Só que o filme do Lula, ninguém ouviu falar. Ninguém ouviu falar da porcaria do filme do Lula. Agora, por conta desse caso do filme do Bolsonaro ser uma produção internacional, que tem um outro famoso e que tá sendo noticiado, já começou a ser noticiado antes e agora tá sendo noticiado ainda mais por causa das polêmicas, esse aí realmente pode servir como uma propaganda contrária. Vai virar piada. Eu vou analisar esse filme tentando encontrar arte nele. Encontrá-la-ei? Rapaz. Muito difícil. Agora a gente vai finalmente entender um pouco melhor sobre essa história milionária. O filme mais caro da história desse país, financiado por uma única pessoa generosa. Primeiro elemento óbvio, esse é um filme americano produzido nos Estados Unidos com atores americanos, um ator americano famoso, Jim Caviezel, interpretando Jair Bolsonaro, com o roteiro de Mário Frias. Sim, quem diria? Mário Frias, quem mais qualificado para nos entregar entretenimento de qualidade do que o cara que nos entregou Mutantes, não é mesmo? Não adianta tentar fugir, Exige. Eu tenho um sonar. Mário Frias, né? Político, cara. O que o Mário Frias tá fazendo no roteiro?
Ele é dirigido pelo cineasta iraniano-americano Cyrus Nowrasteh e o roteiro, como eu disse, é baseado na obra de Mário Frias, adaptado pelo próprio Cyrus e pelo irmão dele. O roteiro vai acompanhar Jair Bolsonaro entre 85 e final de 2018, com flashbacks pontuais e uma cartela final ali que vai avançar até 2025. É claro que a estrutura principal vai cobrir o evento mais importante da história do Jair Bolsonaro, que foi a sua eleição, mais especificamente a cena da facada. Esse é o elemento central explorado pelo filme. O filme vai criar toda uma teoria de que o Adélio, que foi o cara, né, que executou a facada lá, na verdade ele estava amando de um cara chamado Cicatriz. Cicatriz foi um cara aí, um traficante que teoricamente Bolsonaro teria apreendido lá na década de 80, que depois foi para Cuba e Sr. Miau Miau. Bem-vindo, Sr. Miau Miau. Um abraço pra você, Sr. Miau Miau. Não sei de onde você veio, mas seja muito bem-vindo à lá em live. Cuba ele tirou a cicatriz, então deixou de ser cicatriz. Aí ele volta pro Brasil, ficar rico, tenta subornar Bolsonaro com 5 milhões. Bolsonaro fala não, e ainda revela que ele é o cicatriz. Cara, qual o sentido dessa história? O cara, ele vai lá, ele tem uma briga com o Bolsonaro, aí ele vai embora, aí ele volta rico. Aí ele tenta comprar o Bolsonaro. Por que eu não vou levar pro Brasil pra, sabe, brigar de volta? Por que o cara faria isso, sabe? Por que eu vou voltar e subornar o meu inimigo? E esse cara jura. E outra coisa, não faz nenhum sentido do Bolsonaro ter prendido alguém no passado. Muito pelo contrário, o Bolsonaro ele passou por um sequestro, por um assalto, se eu não me engano. O Bolsonaro nos anos 90, nos anos 80, ele sofreu um assalto. E aí, o Bolsonaro estava armado, ele poderia reagir, e ele entregou a arma. Ele entregou a arma pro assaltante. Não faz nenhum sentido ele prender um bandido. Eu vi no YouTube, eu vi seu canal de cortes, achei legal. Bom, muito obrigado, Miau Miau. Fico feliz de ter você na live Da aqui. vingança, e tudo isso é para acontecer o que aconteceu naquele fatídico. Não pergunte, apenas aceite e volta. Cara, mas é isso. Cara, por que, assim, peça eleitoral, tudo bem, vou fazer uma peça eleitoral. Mas pelo menos coloca uma peça eleitoral que sejam fatos verídicos. A pessoa pode romantizar, pode colocar ali, né? Tira o que é ruim e deixa o que é bom. Mas porque o cara vai inventar toda uma história que não existiu? Que um personagem ficcional, que é esse Cicatriz, que aí ele vai pra Cuba e ele volta. E aí, sabe? Aí tem uma cena que eu vi nesse roteiro que o Bolsonaro ele recebe umas pílulas mágicas abençoadas. Tipo, por quê? Transformaram numa história de ficção. Dia lá da facada. Então vamos lá, essa daqui é a 7ª revisão do roteiro e ela tem algumas coisas muito interessantes do ponto de vista técnico. Essa vai ser uma análise basicamente técnica, onde eu não vou ficar tentando pegar os elementos históricos, tem pessoas muito mais capacitadas, pessoas que estão muito mais inteiradas do que realmente aconteceu nesse país nos últimos 30 anos, e essa pessoa com certeza não sou eu que tive que pagar multa mês passado para o Tribunal Eleitoral, porque eu fico só. Porque senão o Bolsonaro seria um merda. Cara, mas ainda dava pra fazer uma coisa que fosse. Sei lá, é interessante. O fato do Bolsonaro ser essa figura que ninguém sabia quem era, e aí numa eleição no Cisne Negro ele chega onde chegou. Dava pra cobrir isso, dava pra fazer um filme sobre isso de forma interessante. Assim como daria pra fazer um filme sobre o Collor, daria pra fazer um filme sobre o Lula, sobre principalmente a ascensão política. Dava pra fazer, claro, vai cortar aí toda aquela parte do Centrão, dele sendo base lá do PT na época do Mensalão. Tira essa parte. Mas daria pra fazer um negócio que fosse um pouco mais interessante, uma cinebiografia qualquer. Sem votar e não justifico também, e daí eu pago multa por isso daí. Então, não sou eu a pessoa mais capacitada para falar da parte política. Eu estou aqui para analisar isso daqui, tentar analisar isso daqui como uma peça de arte. É claro, quando sair o filme eu vou analisar o filme, é claro que eu vou assisti-lo para poder falar sobre a versão final, porque muitas vezes aquilo que está no roteiro muda completamente quando é executado. Duvido muito nesse caso, porque o roteirista e o diretor são a mesma pessoa, então provavelmente o diretor
vai seguir o que o roteirista mandou. Mas quando eu for assistir, certamente eu estarei no meu traje de gala, que é nada mais, nada menos do que uma insider. Não, tá falando de mim, né? Não. Não recebi patrocínio pra fazer Dark isso. Horse, a primeira cena já me chamou muito a atenção e eu quero lê-la para vocês. Obviamente, ela tá em inglês, então a gente vai traduzindo aqui, mas tá um talk show, tá num programa de auditório aí, o Bolsonaro começa com essa cena com a tal da Natália, que provavelmente é uma referência a Luciana Gimenez, onde o Bolsonaro foi várias vezes, e daí diz o seguinte: Jair, Não, eu não tenho dinheiro ainda pra patrocinar canais. Mas o dia que eu tiver, eu vou patrocinar vários canais ideologicamente alinhados comigo pra fazer propaganda do meu futuro governo. pronunciado É mais inteligente do que fazer um filme ruim, com certeza. Jair, porque eles não sabem pronunciar, faz muito sentido. Faz todo o sentido de Jim Caviezel interpretar o Jair Bolsonaro. Não vamos entrar nessa história aí não, vamos lá. Jair Bolsonaro, candidato a presidente do Brasil, entrevistado pela anfitriã Natália, Natália diz o seguinte: você sabe, senhor, por algum motivo não traduziram senhor, você não é o que eu esperava. E o Senhor, qual é seu Ailson, cara? O cara é Deus. Bolsonaro responde: e quem é? Agora, aqui entra uma descrição muito importante. Bolsonaro, ele sabe que a melhor forma de você lidar com esses abutres, que é a imprensa, é ser direto. E ele Pois é, né, cara? Bizarro pensar que o Bolsonaro ele ia no Super Pop, cara. O Super Pop não era um canal, não era um programa feminino, sabe? De fofoca. Eu não sei porquê. Eu lembro de ver, eu passava um pouco na TV, às vezes eu tava zapeando de canal quando eu era criança e tava passando esse programa. Mas eu não lembro do Bolsonaro nisso, né? Mas acho que o Bolsonaro apareceu no Super Pop depois, né? Foi mais tarde. realmente pode fazer isso daí, mas existe um lado dele que é muito brincalhão. Por isso que ele pode responder do Bolsonaro, cara, a vida dele foi tão fácil, né? Era só ser divertido, é só brincar. Ah, cara, tô ofendendo um programa de TV aqui. Ah, me chamaram, vou falar uma resenha lá, vou dar uma resenhada no programa de TV. Vou dar uma resenhada ali no CQC. Porque é isso que separava. Os outros políticos, eles queriam fingir ali, não olhe pra mim. Eu tenho sou ilibado, eu não falo aqui com repórteres e tal. Eles fugiam de tudo que era imprensa, né? E o Bolsonaro não, falava na cara. Basicamente foi isso que tornou ele famoso, que elegeu ele. jeito sério. Aqui está dizendo, sim, Jair consegue responder de jeito sério, mas tem esse lado dele que é muito brincalhão. Aí a Natália continua: eu conheço homens como você. Você não é um homem mau. E o Bolsonaro fala: obrigado. Cara, que uma tênis positivo, né? Você não. Em vez de, sabe, mostre que o cara é um homem bom, não. Faça alguém dizer pra ele na frente das câmeras que ele é um homem bom. E aí ele agradece, obrigado. E a Natália continua: eu não vou continuar mais imitando o Bolsonaro. Eu sou péssimo imitador, me perdoem. Eu sei, eu falhei. Fui moleque, não vai mais acontecer. Sigamos. A Natália daí responde: você ama sua esposa, respeita seu pai, suas irmãs. Bolsonaro: e eu tenho 4 irmãos, 3 irmãs. E a Natália responde: seu amor por sua mulher, por seus filhos, eu tenho certeza de que você reverencia a família sagrada e todos os santos, que você fica emotivo em batismos, casamentos e funerais, mas de Caramba, cara. Mano, por quê? Regra no cinema não mostra e fale. É exatamente isso, cara. É tipo, pega o Bolsonaro, bote ele numa cena e aí bote uma pessoa falando com ele: você é bom, você ama a sua família, você ama os seus irmãos, as suas irmãs, você ama tanto a sua esposa. Cara, por quê? Nossa, meu Deus, cara. Fica de direita são raras, você é de direita, né? Cara, eu sou monarquista, sou restauracionista, sou pátria movida, tá bom? Não, mas eu sou. Com certeza eu não sou de esquerda, isso eu sei.
Debaixo de tudo isso, É verdade, né? Existe esse mundo de VTubers. Eu não sou um cara que veio uma pessoa que veio das VTubers, né? Eu sou uma pessoa que gosta de os meninos de anime e gosta de anonimato, né? Então não é a ideia de ser uma VTuber. Mas realmente deve existir esse bioma das VTubers no Brasil, que provavelmente deve ser um pessoal só de esquerda. quem é você? Essa é a descrição que Natália faz de Bolsonaro. Isso aqui tá com um cheirinho de forçação de barra. Mas vamos lá. Aí o Bolsonaro responde, né, porque ela pergunta: o que é você? E a resposta dele é: algo que você nunca encontrou. Um homem. Nós nunca estamos com esse 11 de setembro no final, cara. Ai, mano. Que fala isso pra uma pessoa? Sabe? Você é uma pessoa muito boa. O que é você? Eu falo, algo que você nunca viu, um homem. Eu não vou comentar. Ela fica abalada com a penetração. Ela fica abalada com a penetração. Ai, Meu giro está nisso, cara. Pois é, Deus do provavelmente. céu, o que a gente não faz? Puxa vida, ela fica abalada com a penetração disso. Eu não sei se eles botaram botaram no touro ou o que, mas realmente o uso de palavras é muito estranho, né? Como o cara, ele pega, faz um negócio em português, aí ele traduz pro inglês e fica estranho. Se recompõe rapidamente, e fala: o senhor é um provocador. Eu não vou conseguir Ah, eu acho que ninguém aqui está não, gente. É provocator. o tempo. E fala: o senhor põe rapidamente. Deixa eu ver. Penetration answer quickly. Yeah, you're a provocator. Ah, não, cara, que tradução é essa? Eu não vou conseguir terminar isso aqui não, gente. É o tempo todo isso, cara. É o tempo todo isso, velho. O senhor é um provocador. Todo o texto, o tempo todo, está querendo retratar esse homem como sendo grande, como sendo único, como sendo forte, como sendo Oi, másculo, como sendo viril, oi, como sendo o contraponto oi. a tudo aquilo que existe na geração Z, ou seja lá o que tem na cabeça desses roteiristas. Ele é o macho alfa. Ela tá falando de mim? Estão falando de mim? Eu não tenho uma vinheta de Based aqui pra Que usar ainda. chegou para colocar ordem na bagaça. E você vê que isso é feito de forma muito pobre. Quando, por exemplo, vão descrever mais ali para frente quem que é o Bolsonaro. Como que é a aparência dele? Dá uma olhada. Aqui diz o seguinte: Bolsonaro, alto, belo, sorridente, Ah, não! um cara que dá respostas Não, rápidas, cara! ágil, feroz e engraçado ao mesmo tempo. Mano, isso aqui parece mulher do Tinder descrevendo os requisitos mínimos, sabe? Que isso, cara? Por que isso tá no roteiro? É verdade, por que o cara coloca isso no roteiro, sabe? Ele diz pro ator assim, o Jim Caviezel, o Bolsonaro, ele é alto, ele é bonito, tá? Cara, que isso ajuda o ator? O ator, ele vai ficar alto? Ah, não, tá bom, agora eu vou atuar como um cara alto e bonito. Caramba, cara. É que também, quem fez essa parte, acho que foi o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que ele é viciado no pai, né? Então pode ser isso. Os assaltos, né? Eu vou ficar na ponta do pé aqui, peraí. Não, mas o ator é bonito.
o Bolsonaro é bonito, tá bom, então eu vou fazer. Cara, peraí, isso nem é verdade. Essa descrição nem é verdade. Parando pra pensar agora, acho que Bolsonaro nem é alto e bonito. Nossa! Eu lembro que tinha uma imagem de tia do Zap que elas estavam compartilhando do Bolsonaro, só que era um Bolsonaro barbado assim, com Photoshop. Eu lembro que tinha isso há anos atrás. E as tias do Zap compartilhavam isso ironicamente, só que tipo, não é. Esse não é o Bolsonaro real, cara, esse é um Photoshop. Eu sei que todo político usa Photoshop nas campanhas. O Lula, na campanha de 2018, parecia um boneco. A Dilma ficava uma boneca também. Agora, pô, aquela imagem era bizarra. Botava um Bolsonaro que parecia que tinha uns 30 anos. Bolsonaro tem 85, tá bom, tá bom. Fui mogado, admito, fui mogado pelo Bolsonaro. Ele realmente é um cara alto. Ele é realmente um cara alto. Como você consegue, cara? Você conseguiu ser alto, belo, sorridente, rápido, feroz, engraçado. Como você conseguiu reunir todas essas qualidades? Jurandir, qual é o problema? Tá descrevendo ele. Meu amigo, não é assim que se escreve a porcaria de um roteiro. Não é assim. Primeiro, o que serve a descrição alto e belo, principalmente já que a escolha do ator aconteceu logo no começo. Não é uma questão, isso aqui é um direcionamento para o diretor. Seja rápido, Di. Fique alto, fique Você belo. tem que escolher alguém que seja alto e belo. Não precisava desse direcionamento no roteiro, até porque toda a produção está envolvida de pessoas que conhecem. Jair Bolsonaro não é um conceito, não é uma ideia abstrata. Como que vai ser Michael Corleone? Cara, não sei. Deixa eu descrever aqui. Ele vai ser assim, assim, assado. Não. Bolsonaro não é uma ideia abstrata, não precisa ser descrito no roteiro. Nós sabemos qual é a aparência dele, nós sabemos qual é a altura dele, nós sabemos a personalidade dele. Ao colocar isso, o que você acha que o Jim Caviezel ia fazer? Jim Caviezel ia ali, tá bom? Cara, é verdade. Sabe quem faria um filme muito bom sobre o Bolsonaro? A esquerda. Cara, se botasse a esquerda, imagina. A direção de arte, Latuf. Direção José Padilha. Pra interpretar o Bolsonaro, coloca o Wagner Moura. Sei lá. Cara, ia ser um filme, assim, ia ser um Bolsonaro. E um Bolsonaro esotérico, cara. Um Bolsonaro assim. O Bolsonaro feito pela esquerda. Ele é. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma descrição pra colocar. O que seria o Bolsonaro feito pela esquerda? O Bolsonaro da esquerda é assim, ó. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting. Bolsonaro, se fosse feito num filme da esquerda, ele seria assim, ó. Varrendo a penha em cima do caveirão. Mas não. Tem que ir lá os bolsonaristas e fazer um filme do Bolsonaro como um bobão alegre. Cara, se o dia fizerem um filme de mim, eu espero que a esquerda faça um filme sobre mim, porque eu sei que eu vou ficar muito mais based, sendo um destruidor de mundos, sendo um fascista sinistro, do que se eu fosse um aliado fazendo, cara. Se fizesse um filme de mim, se a esquerda fizesse um filme sobre mim, ele seria basicamente assim. Não adianta, eu gosto muito desse edit, cara. Toda oportunidade que eu tiver, eu vou utilizar isso aqui. Bolsonaro é alto. Deixa eu crescer um pouquinho. Então, é bonito. Putz, eu não sou tão bonito. Acho que eu tenho que fazer uma plástica pra fazer esse filme, tá? Ele sorri, é sorridente. Isso eu consigo. Ele é rápido, feroz e é engraçado. Isso é o tipo de informação que dentro de um roteiro é completamente vazia. Completamente inútil, não serve de absolutamente nada. Se você quer fazer com que o seu ator no roteiro seja um cara que dê respostas rápidas, cria um roteiro onde ele dê respostas rápidas. Tcharam! Olha que ideia genial! Se você quer que no seu roteiro ele seja um cara feroz,
Crie cenas onde ele vai mostrar essa ferocidade. Coloque reações dele a eventos. Não simplesmente descreva. Então, existe uma pobreza muito grande nas descrições de quem é Jair Bolsonaro o tempo todo, porque claramente nesse roteiro eles estão querendo construir. Cara, nem precisava de 130 milhões. Me passa 500 mil e eu fazia um roteiro melhor. Sem brincadeira. A mística em torno de Jair Bolsonaro, assim como no filme Lula, o Filho do Brasil, tentaram criar uma mística em torno do Lula. Existe toda uma manipulação da percepção do público de quem é essa persona. E veja, novamente, você que, ai meu Deus, eu sou tão fã do Bolsonaro, eu amo o Bolsonaro, eu não estou falando contra o Bolsonaro, flor do dia. Não precisa ficar fefoso, não precisa brigar comigo. Quiser dar dislike, tô nem aí também. Não precisa ficar fefoso. Eu não estou falando do candidato, não estou falando da pessoa, eu estou falando do roteiro. Um roteiro que custou, um filme que custou milhões para fazer. E poderia ser algo bom? Claro que poderia! Jair Bolsonaro, a eleição de Jair Bolsonaro é um dos episódios mais interessantes do ponto de vista objetivo da história do Brasil. Isso foi totalmente fora da curva, totalmente inesperado. Então, a eleição dele importa? Importa para o cenário brasileiro, importa para a arte. Poderia ser abordado na arte? Claro que poderia. Está sendo abordado da maneira certa? Um detalhezinho importante aqui. Na cena 1B é dito que vai mostrar imagens em preto e branco que mostram o fim da... Eita, nós! Ditadura militar. Quem escreveu isso daqui não estava alinhado aí com a forma como isso daí é chamado pelo Bolsonaro e seus seguidores. Vamos seguir o vídeo. Existem pontos positivos nessa história? Existem. A estrutura desse filme é muito boa. Do ponto Você vai assistir esse filme, cara? Se vocês quiserem, talvez eu possa colocar ele em live aqui pra assistir junto, mas eu não vou assistir essa bomba sozinho de jeito nenhum, cara. Não tem condições, cara, é muito ruim. Muito. É muita. Nossa. Não dá, não dá, não dá. Do ponto de vista de estrutura, ela é extremamente clara, é a estrutura clássica de 3 E você, Sr. Miau Miau, você vai assistir o filme do Bolsonaro? Dark Horse. atos, com um conflito muito claro sendo desenvolvido desde o começo, que vai levar para esse clímax que é a facada. Então, esse elemento central, pilar na vida do Jair Bolsonaro foi muito bem explorado nesse roteiro. A família do Jair Bolsonaro é muito... Eu queria muito ter assistido Transe nos cinemas. É um filme de esquerda sobre a época do Temer, da queda da Dilma e da eleição do Bolsonaro, na perspectiva dos esquerdistas da USP. Cara, aquele filme eu queria ter visto nos cinemas. Não, eu acho o Bolsonaro muito burro. Cara, eu acho que podemos concordar bastante nisso. Mas eu acho que eu assistiria, se eu tivesse um grupo de amigos assim pra assistir junto, eu assistiria só pela resenha. Seria engraçado. Bem explorada, ele como sendo essa figura carismática, apesar de eu achar que a descrição e a forma como isso é feito dentro do roteiro é muito pobre. Sr. Miau Miau, você Eu é imagino beza. que, bom, Jim Caviezel é um ótimo Assim como todo mundo que assiste a live na Kik. Você que tá assistindo isso, dê like no vídeo e assista a live na Kik. um excelente ator. Apesar de fazer umas coisas bem estranhas de vez em quando, porque o cara tá meio ostracizado lá em Hollywood. Mas ele é um bom ator, com certeza ele vai entregar uma boa performance. Tem uma cena na página 55 do roteiro, que é depois que o Bolsonaro leva a facada, estão no hospital, e daí os filhos do Bolsonaro, o Eduardo e o Flávio, tentam fazer com que o médico falsifique um relatório ou dê um relatório positivo quando o Bolsonaro está muito mal da saúde. A ideia dessa cena é tentar mostrar, bom, a integridade desse médico, mas também tentar mostrar uma falha. Bons personagens possuem falhas. Isso é uma coisa que eu deixei claro, inclusive, quando eu estava analisando o filme do Lula, que é o que a gente mais sente falta naquela história.
Qualquer falha seria interessante de ver. Mas a cena funciona assim. Eduardo, ele pergunta para o médico se ele tem alguma ideia de quando que o pai será liberado. O médico fala, liberado? Você está ficando louco? Ele vai ficar meses aí usando aquela bolsinha, pode correr risco de infecção, ele não pode ficar em pé, esquece, não tem como. A Michelle, então, ela percebe que o médico está cansado e irritado e fala, obrigado, doutor, e vira-se para os filhos e fala, vocês não conseguem ver que o doutor está exausto? E o doutor Tavares fala, obrigado, senhora Bolsonaro. E a Michelle responde, Michelle, me chame de Michelle, por favor. E então ele vai seguir adiante, sair, e o Flávio o para e fala, nós precisamos dar uma conferência amanhã, falar com a imprensa, e nosso pai gostaria que nós tivéssemos um relatório positivo para passar para as pessoas. E o médico então fala, eu falo apenas a verdade. O Flávio então argumenta que a oposição já pronunciou ele como morto, que o senhor deve ter noção do que está em jogo aqui. O Eduardo fala, não esqueça o amor do povo, doutor. E então o doutor Tavares fala, eu não vou sentar diante da mídia e mentir, pelo amor deles ou de qualquer outra pessoa. O ponto principal dessa cena não é mostrar um pseudo-defeito de Flávio e Eduardo, mas fazer aqui um disparo. Não, Jandir, não foi um disparo, foi uma faca. Calma, jovem. A facada já tinha passado, aqui é a hora do tiro. Que tiro, Jandir, que você está falando? Peraí. Aqui, meu amigo, da arma de Chekhov. Porque o que acontece é que esse filme, essa história, também trabalha com o plano sobrenatural. Existe todo um lado sobrenatural nessa história. Jurandir, eu já tô ficando com medo, me arrepiei inteiro. Vai ter cena de fantasma aí? Não, meu amigo, não é desse sobrenatural. Tô falando de milagres. Tô falando de coisas assim positivas, o sobrenatural positivo, não é o sobrenatural exorcista. É o sobrenatural milagres, igual o milagre do menino lá da cadeira de roda que eu encontrei, que só tava a cadeira de roda na rua e que deve ter sido um milagre, porque senão alguma coisa muito estranha aconteceu perto de casa essa noite. Mas enfim, a gente tem aqui um milagre, porque o médico vai falar o seguinte, me fala, o seu pai, ele tá tomando algum tipo de antibiótico? O que ele estava tomando? Aí o Eduardo fala, antibiótico? O que é antibiótico? É o doutor Tavares, é isso que eu tô perguntando. E daí a Michelle, pera, a mulher. E daí ela vira pro doutor Tavares, essa mulher, nós não a conhecemos. Ela deu para ele uma semana atrás. Doutor Tavares, ela é uma médica? O seu marido, por acaso, ele fica tomando remédio de qualquer pessoa que oferece para ele na rua? Você não sabe o que era? E Michelle balança a cabeça dizendo que não. Então ele fala assim, bom, ela provavelmente salvou a vida dele. Meus amigos, nós temos aqui um milagre. Essa é a arma de Chekhov sendo disparada. E Michelle fala, Deus está com ele, doutor. Como que começou isso daqui? Bom, a arma foi disparada aqui, mas ela foi engatilhada lá na página 16. Nós estamos dentro de um restaurante durante o dia, Bolsonaro tá com a Michelle, a família, o staff e tal, todo mundo feliz ali no restaurante. E então, na página 16, é dito que uma mulher se aproxima, Dolores, uma mulher bonita, tão bonita quanto também triste e velha. Ok, bonita, triste e velha. Ela vai atravessando a multidão até chegar em Bolsonaro, o encara e... A Damares, não, pô, imagina, a Damares se chamar Dolores no filme seria demais, né, cara? Então o Bolsonaro fala, o que eu posso fazer por você, vovó? Mas o roteiro deixa claro. Ele chamou de vovó por respeito. E ela tá segurando uma sacola e uma Bíblia. Aí Dolores olha para Laura e ela fala, essa é sua filha? Bolsonaro responde, fraquejei. Brincadeira. Por que ele tá dizendo grandmother? Ninguém... Cara, grandmother... Mesmo se ele fosse falar, ele falaria com old hag ou grandma. Porque grandmother é tipo, não é vovó. É realmente chamar de avó. É uma palavra...
Assim, realmente eu acho que o negócio foi traduzido com o IA. Ou, acho que nem foi IA, porque eu acho que a IA ela pega como é que eu posso dizer? A IA consegue pegar essas gírias. Acho que talvez tenha sido realmente pelo Google Tradutor. Bolsonaro responde: ela é linda, não é? E Dolores fala: tão linda, o Brasil te ama por conta da sua família. Bolsonaro então vai apontar para os filhos, dizendo aquele ali é o número 1, número 2, ou é o 2 e 1, eu sempre fico confuso, não sei quem é quem mais. E então todo mundo ri, os filhos sorriem, cumprimentam Dolores, ela fica encarando o Bolsonaro encara ela, fica uma coisa meio esquisita, todo mundo na mesa tá confuso, o Bolsonaro fica em pé, e então ele pergunta, eu tenho seu voto, vovó? E ela diz, muito mais do que isso. Isso aqui com a entonação errada poderia ser um grande problema, mas a vovó provavelmente não vai fazer a entonação errada aqui. Vai chegar o Luiz e vai falar assim, ó, mulher, cai fora. A Dolores então pega a cabecinha do Bolsonaro e segura entre suas mãos. Deus me enviou. Uma febre está chegando. Aí ela tira um pequeno saquinho plástico cheio de pílulas não feitas comercialmente, são cruas, como se tivessem sido feitas na própria cozinha dela. Fosfetanolamina. É isso daí. Eu não aceitaria um negócio desse, eu tomaria muito Pegou a cabecinha, cara. Pegou a cuidado, cabecinha. mas lá vai. Isso daqui vai te proteger, ela diz. Então ela entrega para ele um copo de água da mesa. Michele fala: não, Jair! Jair Bolsonaro não se preocupa com nada. Jair Bolsonaro pega o copo, sem nenhuma preocupação, levanta para todo mundo, como se fosse um brinde, e então bebe, engole essas duas pílulas, se volta, senta e vê que a Dolores se foi. Ou seja, na história, o Bolsonaro tá comendo num restaurante que do nada chega uma velha, dá pra ele pílulas e ele toma porque sim. Cara, sim. Sem palavras. Quem é Dolores, Jurandir? Dolores provavelmente ou é um anjo ou é uma mulher aí muito espiritual, Deus Ex religiosa, Machina. que recebeu uma profecia de que Bolsonaro precisava desse remédio aí, porque dali a pouco ele ia receber. Agora, como que essas duas pílulas que acontecem, quanto tempo? Acho que é uma semana antes da facada, isso daqui. Como que essas duas pílulas vão manter resultado até o dia da facada? Eu não sei, eu não sou médico, nunca fui bom em geografia, não pergunta essas coisas para mim. O texto vai seguir assim por bastante tempo, na verdade, o tempo todo. Não existe nuance, não existe subtexto, tudo que precisa ser dito é dito diretamente, todas as insinuações são muito claras, então se essa mulher deu esse negocinho, vai aparecer ali a arma de Chekhov falando, ela pode ter salvado a vida dele, tudo é feito de forma bem escancarada, muito clara. O tipo de conteúdo voltado para um público que não sabe ler subtexto. Tipo de conteúdo voltado para um público que não sabe entender nuances, de que pessoas são complexas. Não existe complexidade aqui. Tudo o que você veria em literalmente, um vídeo de propaganda do Jair Bolsonaro voltado pra contando Cleide. sobre a vida dele, é o que você vê aqui. Você não vai conhecer, não pense que você vai conhecer mais sobre a pessoa do Jair Bolsonaro através desse filme. Não vai. Você sobre já quero entender quem é Jair Bolsonaro. Não vai. É a mesma coisa que todo mundo já imagina ou aquilo que ele vende de imagem através das campanhas políticas, das entrevistas e tal. Alguém quer saber melhor os eventos que aconteceram no Brasil nos últimos anos? Não sei se é o melhor canal também, porque muita coisa que é ficcionalizada, então você não vai ter a verdade nua e crua de como tudo aconteceu. Tem muita ficcionalização, porque isso daqui, afinal de contas, é uma obra de ficção baseada, inspirada em fatos reais. Só que alguém vai se divertir com isso? Muita gente. Mas muita gente. Meu amigo, esse é o tipo de filme feito para fã. A gente teve muito disso esse ano e pelo jeito vai continuar tendo. Quando eu fui ao cinema assistir Michael,
Michael é uma experiência cinematográfica deliciosa para quem é fã do Michael Jackson. Se você não gosta do Michael Jackson, você vai odiar o filme. Se você ama as músicas do Michael Jackson, se você acha que ele foi o rei do pop e você sente saudades de uma época onde existia Michael Jackson, onde a gente tinha músicas do Michael Jackson, você vai amar o filme do Michael Jackson. Quer dizer que ele é uma obra-prima do cinema? Não. Assim como, é claro, salvadas, resguardadas todas as diferenças gigantescas de qualidade de roteiro, o roteiro do Michael Jackson também falha em descrevê-lo de forma um pouco mais íntima, pessoal, humana, e mostrar um pouco mais de falhas nele e tal. Aqui você tem a mesma coisa acontecendo, claro, de uma forma muito pior, porque quem fez esse roteiro não é uma pessoa extremamente qualificada. Eu sei que vai aparecer um monte de gente querendo brigar comigo, Jurandir. Como é que pode? Eu gostava de você, eu seguia você. Como é que você pode falar um negócio desse? Meu amigo, ninguém me paga para ter opinião, não. Minha opinião é positiva e negativa dependendo da qualidade do material, não dependendo de posição política, de aspectos aí subjetivos do mundo aí político. Não, quero ideológico, quero saber de nada disso. Meu negócio é se o negócio é bom ou não. E do ponto de vista objetivo, é bem ruim. É muito ruim. Muitos textos fracos, os diálogos são péssimos, personagens mal construídos, um desenvolvimento fraco. Claramente, eles estão tentando construir apenas a mística ao redor do Bolsonaro, como se na vida real isso também não tivesse sido feito, construído nos últimos 10 anos. Aparentemente o filme está concluído, estão em pós-produção, provavelmente consertando muita coisa dessa narrativa através da edição, porque com uma edição correta pode salvar muita coisa de um roteiro ruim. Se a direção é ruim, se o roteiro é ruim, a edição pode salvar um pouquinho, não pode salvar completamente, mas pode salvar um pouquinho. Talvez estejam gastando bastante tempo nisso daí também. Tiveram vários relatos de figurantes, atores, tal, reclamando de péssimas condições de trabalho, comida estragada, atraso em pagamento, várias coisas, o que não é exclusividade desse filme do Bolsonaro. O Hollywood como um todo, apesar de esse não ser exatamente um filme hollywoodiano, mas Hollywood, a indústria cinematográfica como um todo, está passando por um momento onde esse tipo de reclamação está se tornando extremamente comum. Então não desconfie de que é inverídica, apenas entenda que isso é extremamente comum ultimamente, porque a falta de profissionalismo está pegando pesado em boa parte das produções de Hollywood hoje em dia. Tem vez que passa, já vai ter aquele filme agora do... Aquele filme do Nolan sobre a Odisseia. Eu acho que esse filme vai ser um marco e um sinal dos tempos, um final dos tempos, que essa era de Hollywood com um monte de dinheiro, de empresário, que no final não retorna, porque são filmes lacradores que não servem pra nada e que ninguém realmente gosta de assistir. Acho que isso, assim, acho que esse filme do Nolan vai botar o... Vai ser a pedra final que vai fazer esse castelo de cartas desmoronar. Porque assim, já tá de saco cheio, né, cara? Ninguém assistiu Acolyte, ninguém assistiu aquele filme lá do Oscar, lá da mexicana, da trans mexicana. Só existem, assim, por, sei lá, alguém dá muito dinheiro pra esses caras fazerem. Pior elenco da história. Mas é isso aí, meus amigos. Se vocês quiserem baixar para ler, você que é um leitor, para quê? Para que você vai ler Tolstói, né? Para que você vai ler Hadi Murad, uma obra-prima de Tolstói? Para que você vai ler As Vinhas da Ira? Aquela piada do Bolsonaro, né? O Putin pergunta pro Bolsonaro: você já leu Tolstói? E o Bolsonaro: Toy Story, já viu o filme. Eles. Alguém financia, provavelmente são eles, né? Provavelmente são eles que financiam esse tipo de filme. É um baita filme. Ira, Toy de Story. John Steinbeck. Para quê? Eu vou colocar aqui na descrição o roteiro. E você, com certeza, vai gastar bons momentos lendo este roteiro de 106 páginas. Um filme aí que está mais ou menos na base de quase 2 horas de duração. Vamos ver quanto que vai ficar na versão final. Mas me diz aí nos comentários, você vai assistir o filme do Bolsonaro? Você está ansioso por esse filme? Você Não. acha que vai ser melhor ou pior ou igual
ao filme do Lula? Coloca aí nos comentários e me diga também Igual. quem que deve ser o nosso próximo personagem político a ter filme. Eu voto no Cabo Daciolo, não voto na urna, né? Pelo amor de Deus, não tira este contexto. Eu não voto no Cabo, mas eu voto para fazerem um filme. Se o Bolsonaro não fosse burro, o Lula não era pra estar aí hoje. Cara, é verdade. O Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro falou isso lá no início, muito tempo atrás, que se eu errar, o Lula volta. Foi o Bolsonaro que falou isso, né? Cara, se fizesse um bom governo, assim, não é difícil se reeleger no Brasil. A Dilma se reelegeu. Dava pra fazer. Do Cabo Daciolo. Seria muito Pra começar, é só não deixar o cara ser solto, né, cara? Por que ele deixou ser solto, mano? legal. Aí seria uma. Aí a gente ia. Tinha que fazer igual o Milley. O que aconteceu no governo do Milley? Kirchner presa. O que ele fez? Ele reformou o sistema eleitoral dele lá para não acontecer mais aquelas fraudes que tinham na boleta. É coisa que dá pra fazer. Não que, no caso aqui não é a questão do sistema eleitoral, porque nosso sistema eleitoral não é o mesmo. Mas, cara, não é difícil se reeleger no Brasil, Meu não. amigo, ia ser engraçado pra caramba. A gente tem muitas pessoas, Padre Kelmon, não lembro direito, fazer ali o Padre Kelmon junto com o Daciolo, biografia cruzada, fazer um crossover, ia ser demais. Fala aí nos comentários. Um forte abraço e arrivederci. Mais um baita vídeo do Direito de Governo.